terceira lei, tá certo? Falei da força entre esses dois corpos. Falei que o mais importante aqui é o fato de ser corpos diferentes. Força na mesma direção e sentido contrário é a coisa mais fácil que tem de achar na natureza. A questão é o fato de dessas forças atuarem em corpos diferentes, né? Se isso não acontecer, acabou. Eu ainda gosto de falar de uma quinta coisa, né? Primeira é direção, né? Tem que ser a mesma e tá na mesma. Segunda, sentido contrário. Terceira, módulo, né? Mesmo módulo. Quarta, corpos diferentes, é o mais importante. Eu gosto de falar de uma quinta ainda. Natureza. Se você tiver dúvida, vamos falar da natureza dessas forças. Se eu parar de falar de fazer força sobre a parede, automaticamente a parede para de fazer força sobre o meu corpo. Se eu trocar o ímã aqui por um outro metal, outro ferro, acabou a força. Entendeu? Bom dia, Carlos. Bom dia, Fábio. Então, se eu fizer isso, se eu eliminar a propriedade magnética aqui, trocar o ímã por outro bloco de ferro, acabou a força. Né? Então, significa que elas tinham a mesma natureza. Eu tenho pelo menos mais duas situações para poder falar a respeito. Aí essa ideia vai ficando mais clara, tá? É, né, que só falou que se eu abandonar um dos carros, é obviamente que ele vai atrair. E eu coloquei aqui, ó, mesma direção, sentidos contrários, corpos diferentes, tá? Só faltou o módulo, né? O módulo é o mesmo e mesma natureza, mesma origem, né? Se eu eliminar uma força, a outra desaparece. Beleza? Bem, aí eu vou falar dessa daqui, ó, tá? De uma situação como essa daqui. O que eu tenho atuando aqui? Bem, eu tenho várias forças atuando aqui, ó, certo? Eu não tenho essa imagem sem nada desenhado. É feito, né? O que eu tinha feito, que eu vou apresentar pronto aqui depois, né? Mas vamos construir a ideia aqui. Então eu tenho aqui o centro da Terra, né? Vamos colocar o centro da Terra ali. Eu tenho o centro da Terra aqui. E eu considero como se toda a massa da Terra estivesse concentrada nesse único ponto, tá? Essa é a minha ideia, tá certo? Beleza. Então, a Terra vai exercer uma força no bloco independente de onde esse bloco está. Beleza? Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse bloco, eu vou pendurar esse bloco, tá certo? Depois eu vou pendurar esse bloco, mas depois, tá? Depois eu vou pendurar esse bloco aí. Mas antes, enquanto isso não acontece, eu vou fazer uma força sobre o bloco. Independente se tem mesa ali ou não, eu vou fazer uma força sobre o bloco. Opa, vou fazer uma força sobre o bloco, puxando esse bloco para baixo. Isso é o que eu conheço como sendo força-peso, né? Se eu for calcular essa força, é aquela força que já calculamos antes, né? Força-peso é massa vezes aceleração. Então, essa aqui é a força-peso. Qual força? Deixa eu colocar aqui. Vai ser terra exercendo força sobre o bloco. Vou colocar TB aqui, ó, tá? Essa força em específico é a força que a terra exerce sobre o bloco, tá? Terra, tá? Sobre o bloco. Beleza? Só para abreviar aqui. Obviamente que o bloco vai responder, né? Porque ele também vai atrair, ele também tem massa, ele também vai atrair a Terra. Ele também vai fazer uma força atraindo o planeta. Só que uma coisa é você fazer uma forcinha num planeta gigante, outra coisa é o planeta gigante fazer em você, né? Mas a força é a mesma. A força que o bloco exerce na Terra, tá? Só que a Terra está exercendo a força num bloquinho de massa pequena e você está exercendo uma força num bloco gigante, num planeta gigante. Então, a aceleração que você vai provocar na Terra é zero, né? Então, bloco atuando sobre o planeta Terra, beleza? Nem se os chineses resolverem dar um pulo lá, todo mundo ao mesmo tempo, vai tombar isso aí, né?
Então, Ó, É, Carlos. fala, Carlos, E o que oi, aconteceria se todo mundo pulasse ao mesmo tempo? boa Ah, tem um pergunta. vídeo sobre isso e falou que não ia acontecer nada. É, oi, a minha pergunta é que você falou se todos os chineses pulassem ao mesmo opa, tempo. falei bobagem, perdão. E aquelas três cabeças de dragão, que é aquele trem de gerar energia com água, até esqueci o nome agora, mas que está até diminuindo um pouco a velocidade da Terra de tão forte que sai a água de lá. Ô Letícia, eu vou ter que dar uma olhada direitinho com isso, mas Três teria gargantas? que ser uma força absurda, 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 para É de água conseguir. que fica saindo um tantão de água assim. Nossa, sai Represa água Três de Gargantas na China? aquela represa da Ah, China, a represa chinesa. É, Eles estão até diminuindo a velocidade que a Terra gira por causa do tanto de água que sai de lá. caramba. é. Não, eu sei que que a velocidade da Terra diminui assim minusculamente por conta da Lua, sabe? Mas esse negócio aí eu não tô sabendo, não. Isso eu não tinha. Tem que ser uma força assim, absurda. Absurdo! Absurda. Tem que ser uma coisa assim muito. A mente humana não consegue Você tem compreender. quase que querendo colocar foguete na Terra, né? Pra diminuir e fazer o dia ficar mais longo. Dessa é a vontade que o povo trabalha igual doido. Né? Eu posso olhar a ordem da velocidade de lá, sabe? Mas a velocidade da Terra de rotação, eu esqueci agora no momento, dá para calcular. Mas eu esqueci, eu estou lembrando só da velocidade da Terra em torno do Sol, que já é uma velocidade absurda, que é 27 quilômetros por segundo. A de rotação, né, que é girar em torno do próprio eixo, que seria essa que supostamente estaria diminuindo, essa daqui de cabeça eu não lembro não, a gente quase não usa essa velocidade, que não deve ser pequena não, né? E não é difícil de calcular não, porque nós não estudamos o movimento circular uniforme ainda, né? Velocidade angular é fácil, ela dá uma volta, né, completa, né, 360 graus. O tempo que ela gasta é 24 horas. Mas para calcular a velocidade, eu tenho que saber 2πr, pegar o 2πr, que é o comprimento da circunferência aqui, e dividir pelo período. O período de 24 horas, que é o tempo que ela gasta aqui, né? Aí dá uma velocidade tangencial no Equador bem grande, né? A China está um pouquinho acima, mas dá uma velocidadezinha bem grande aqui. Aí eu tenho que analisar com calma. Tem velocidade, tem dois tipos de velocidade aqui, uma angular e uma velocidade linear. Tanto que nos polos não tem a angular, só tem a não tem a angular. Bem, deixa eu analisar com calma, mas só para te mostrar quais são as velocidades, porque você vai ver que quando a gente calcular a velocidade da Terra, é um valor assim absurdo com base na velocidade da água, que eles devem ter informado lá a velocidade da água. Beleza? Bem, então voltando aqui, eu coloquei as forças que a Terra faz no bloco e que o bloco faz na Terra. São pares de ação e reação? Não sei, vou analisar aqui rapidinho, tá? É, Se eu for analisar aqui, deixa eu ir de vermelho mesmo. Se eu for analisar essas forças aqui, elas têm quais são as características dessa força? Eu tenho que falar sobre direção, sentido, módulo. O módulo eu vou ficar faltando um argumento mais pesado, mas eu posso colocar ele aqui, faltando assim, né? Não é o momento dele aqui. Corpos, se é o mesmo corpo, se são corpos diferentes. E eu gosto de colocar, não custa, natureza. Natureza. Certo? Bem, então vamos lá. Direção é a mesma, que é na direção, né, que passa pelo é na reta que passa pelo centro do planeta. Então, direção são iguais. Sentidos são diferentes. Um está apontando para o centro da Terra e o outro está apontando para o bloco. Módulo, pois é no módulo que eu fico devendo uma explicação. Porque se você for olhar a força-peso, a fórmulazinha de força-peso depende só da massinha pequena. Você não está vendo a massa, né, da Terra aqui. Mas essa força,
ela é gravitacional. E força gravitacional é a força entre duas massas, que é a massa do planeta e a sua massa, que é pequenininha. Tá? Depois a gente vai discutir em gravitação universal, que a força gravitacional é a interação entre duas massas. Né? O G depende da constante, é uma constante universal, né? E a distância que você está do centro da Terra. Tanto que aqui eu vou considerar que essa minha mesa sem proporção, essa minha mesa gigante, né? Eu vou considerar como se eu tivesse dado um zoom só na mesa, né? E ela está praticamente próxima ao chão. Senão seria a distância. Se eu estiver falando de um avião, é a distância que ele está do chão mais o raio da Terra, né? Então tá aí. Módulo, bem. Como só existe uma fórmula para calcular a força entre eles, a força gravitacional, então só existe uma força, ou seja, os módulos são iguais. Então, módulos iguais. Ok? Então, mesma direção, sentido diferente, tá? Os sentidos são opostos, né? Sentidos opostos, contrários. E os corpos? Bem, um é a Terra que faz força no bloco, né? Igual eu coloquei aqui, e o outro é o bloco que faz força na Terra. Então, elas atuam em corpos diferentes. Corpos diferentes. E a natureza? A natureza é a mesma, porque é de origem gravitacional. Tá? Gravitacional. Ou seja, ela vem da massa da Terra e a massa do bloquinho. Beleza? Então, ela atende todos os pré-requisitos, tá? E uma coisa importantíssima que eles perguntam toda hora. Essas forças se anulam, né? Bem, será que eu consigo anular uma força que nem atua, forças que nem atuam no mesmo corpo? Eu consigo, gente. Pegar aqui um corpinho, todo estranho aqui. Aí tem aqui um ponto A e um ponto B aqui, por exemplo. Eu vou lá e faço força. Então, quando eu estou atuando sobre um corpo, puxando ele para um lado, né, fazendo uma forcinha lá, por exemplo, né, força 1. Aí vem outra pessoa e exerce uma força no mesmo corpo, né, puxando ele para o lado dele, né, como se fosse um cabo de guerra. Quais são as características dessa força? Dessas forças, né, perdão. E o corpo, às vezes, nem sai do lugar. Variação de velocidade, zero. A aceleração, zero. Condição do corpo, repouso. Ou às vezes ele fala assim, gente, força resultante, zero. Você fala assim, então ficou parado, uma força cancelou a outra. Você acabou de falar isso aqui, ó. Força resultante igual a zero, então uma força cancelou a outra. Então significa que a força 1, né, a força 1 tem o mesmo valor, né, o mesmo módulo da força 2. Tá certo? Da força 2. Tem o mesmo módulo? Tem o mesmo módulo. Opa, então vamos lá. Tem a mesma direção? Sim. Tem sentido contrário? Sim. Um tá para cima, outro tá para baixo, meio na diagonal aqui, né? Tudo bem. Tem mesmo módulo? Tem, porque não sai do lugar. Beleza. Tá atuando em corpos diferentes? Não. Tá atuando no mesmo corpo. Então parou aqui, ó. Parou aqui, ó. Tá? A análise parou aqui, ó. Então isso aqui, ó, não é terceira lei. E essas forças aqui, ó, elas, como eu mostrei aqui, ó, na força resultante igual a zero, elas se anulam. Se anulam. Opa. Se anulam. Anulam. Ok? Isso aqui não é um par de ação e reação. Para ser um par de ação e reação, tem que continuar. Essas duas aqui, mesma direção? Sim. Sentido contrário? Sim. Mesmo módulo? Sim. Corpos totalmente diferentes. Natureza é a mesma? Bem, se eu eliminar o bloco, eu elimino as duas forças ao mesmo tempo.
Então elas têm a mesma natureza, a natureza gravitacional. Então essas aqui, elas pertencem à terceira lei de Newton. Terceira lei. Ou seja, ação, ação e reação. Mas são as únicas forças que estão atuando no meu sistema terra e bloco aqui, galera? Será que esse bloco não está fazendo uma força na mesa, não? Né? O que impede esse bloco de descer é a mesa. Então ele faz uma força na mesa, tá? Ele faz uma força na mesa. Essa força eu chamo ela de normal, tá? Mas essa daqui é a que o bloco exerce na mesa, tá? Vou colocar a legenda aqui. Essa é a força que o bloco exerce na mesa. Então é bloco sobre mesa. Essa é a verdadeira normal que a gente fala, tá? Essa que é a normal, na verdade. Só que a gente sempre desenha ela assim, ó. A gente sempre desenha ela da seguinte maneira. Bloco fez força na mesa. E a mesa? Vai fazer força no bloco. Vai fazer uma força no bloco, impedindo o bloco de descer aí. Vai fazer uma força, né, retinha, bonitinha, linda, maravilhosa aqui. Vai fazer uma força para cima, ou seja, uma força no bloco. Então a mesa vai fazer uma força no bloco. Né? Então essa outra normal aqui, que geralmente é ela que a gente desenha, é mesa atuando no bloco. Então vamos lá? Mesa sobre o bloco. Tudo bem, galera? Mesa sobre o bloco. Essas forças de verde aqui, tem a mesma direção? Vertical. Beleza, tem, né? Tem sentidos contrários? Uma está para cima, outra para baixo, certo? Tem. Mesmo módulo? Bem, se uma fosse maior, né, se a normal fosse maior, esse negócio ia subir, né? Se fosse o contrário, ia descer. Então tem o mesmo módulo, sim. Os corpos são diferentes? Bem, uma é o bloco na mesa, outra a mesa no bloco, certo? Os corpos diferentes. Mesma natureza? Não sei. Se eu eliminar a mesa, quais são as forças que são eliminadas? As duas normais, concorda? Se eu eliminar a mesa aqui, tirar a mesa daqui, somem as forças de verde. Permanece as forças peso. Aí o bloco passa a apoiar no chão, mas continua existindo as forças peso, as duas peso, certo? Continua existindo. Então, realmente, elas também têm a mesma natureza. Que natureza é essa? Natureza de superfície. Se não fosse a superfície, vai passar a existir outra normal lá no chão, né? É, bloco no chão, chão no bloco, né? Mas, ou seja, são forças de superfícies. Ok? Essa seria a natureza. Eliminou a superfície, pendurou o bloco através de uma cordinha, sumiu normal. Beleza? Sumiu normal. Só vai aparecer outra força lá na corda, né? Mas sumiu normal. Beleza? Então tá aí. Então essa daqui é a força, é a normal. Beleza? Vou colocar ela um pouquinho mais para baixo aqui que tá meio estranho. Essa daqui é a força que a mesa exerce no bloco. Beleza? Então tá aí. Essas de verde aqui são essas duas. Elas são ação e reação? Sim, atenderam todos os pré-requisitos. Então é ação e reação. Beleza? Outras forças aqui, deixa eu ver. É lógico que aqui tá tudo bonitinho, né? Vem aqui peso, tudo com legenda, né? Terra, bloco, bloco, terra, bloco, mesa, mesa, bloco. Mas lógico que na hora do exercício vai aparecer as forças só F1, F2, F3, F4, você que vai ter que analisar. Essas duas aqui, ó. Essa com... Ah, não fui feliz com essa cor aqui, não. Essa força com essa daqui, ó. É ação e reação? Bem. Mesma direção? Sim.
Sentido contrário? Sim. Estou comparando essas duas aqui, ó. Mesmo módulo? Sim. Se uma fosse maior que a outra, eu ia descer, eu ia subir. Corpos diferentes? Não. Estão atuando no mesmo, no mesmo corpo. Até a legenda ajuda, ó. Terra atuando no bloco, mesa atuando no bloco. Tá todo mundo atuando no bloco. Essas duas forças estão atuando no mesmo corpo. Então, não atende o resto dos pré-requisitos, né? Porque se já é corpus, Carlos, não é o contrário? Não é os dois atuando sobre o globo? ó, essa daqui, ó, é vermelho para baixo é a peso, é a força que a Terra exerceu sobre o bloco. Então ela está atuando no bloco. Beleza, aí tá. Por que o bloco não desceu? Porque ele está em cima de uma mesa. Aí ele fez uma força na mesa, bloco mesa, e a mesa respondeu. Que é essa que eu estou analisando agora. Mesa sobre bloco. Então a mesa está exercendo força sobre o bloco. E o planeta também está exercendo uma força sobre o bloco para o bloco descer. Então ambas estão atuando no mesmo corpo. Então não atende esse pré-requisito aqui, ó. Não atende essa questão aqui. Ó. Por isso que essas daqui, essas duas que eu estou comparando aqui, ó, que eu risquei de azul aqui, elas não são ação e reação. E o fato de elas não serem ação e reação, que elas não atendem os últimos dois aqui, ó, porque uma força depende da mesa, a outra depende da terra, então elas não têm a mesma natureza. Então já risquei aqui, ó. Certo? Essas forças aqui, elas se cancelam. É isso que eles querem saber. Eles querem que você discute entre as forças que se cancelam e as forças que não se cancelam. Tá? Essas aqui se cancelam. Ok? Essas duas se cancelam. Não se cancelam nunca ação e reação. Nunca. Ação e reação nunca se cancelam. As de verde nunca vão se cancelar. As de vermelho nunca vão se cancelar. Essas duas essa de vermelho e essa de verde aqui, elas se cancelam porque elas não constituem par de ação e reação, não pertencem à terceira lei. Para pertencer à terceira lei, obrigatoriamente tem que ter corpos diferentes. Você tem que identificar pelo menos um dos últimos dois aqui, ó. Um desses dois últimos aqui, ó. Tem que identificar pelo menos um deles. Senão, porque ter a mesma direção, sentido contrário e mesmo módulo, todas têm. Quase todas, né? Quase todos os pares aqui têm. O difícil é você identificar quando que são corpos diferentes e quando que tem a mesma natureza. Se você identificar corpos diferentes, já está bom. Se você identificar natureza diferente, já está bom. Beleza? Não precisa passar disso aí. Tranquilo? O Fábio já está na sobremesa, hein, Fábio? Então fechou aí. Não, é que meu pai trouxe o tira-gosto pra mim. Tá certo. Aí o que acontece? Fechou. Isso aqui falei sobre ação e reação. Só para fechar mesmo, se eu pegasse essa situação aqui sem mesa, tá? Não quero a mesa aqui, tá certo? Não quero essa mesa. Vou eliminar a mesa, tá certo? Difícil eliminar os pezinhos dela aqui, né? Vou eliminar a mesa, tá certo? Vou eliminar a mesa aí. Então tá aí minha mesa. Meu bloco agora tá o quê? Calma que eu peguei a caneta. Voando. Tá voando por enquanto. Então, fechou a terra aqui, que eu deixei uns buracos na terra que foi mal. Então fechou. Meu bloco tá aí. Aí vem a imaginação das pessoas, né? Aí eu peço para vocês imaginarem, porque a fé é uma coisa muito importante. Tem um teto aqui em cima, tá? Um teto. Terra plana. Né? Tem um teto aqui. Beleza? Aí eu fui lá e fiz o seguinte. Amarrei o bloco, pendurei o bloco no teto. E ele tá lá próximo da terra. Então eu dei um zoom lá na situação que tinha um bloco lá dentro da sua casa, lá, pendurado no teto. Dei um zoom só nisso aqui. Deixei a terra do jeito que tá. Aí eu vou analisar as forças que atuam num sistema de um bloquinho, um lustre na sua casa. Tá?
Aí mesma coisa. As forças peso não tem jeito, né? Bloco vai atrair a terra. O natural, às vezes, é isso mesmo, o natural é isso mesmo. A terra vai atrair o bloco. Todo mundo aceita isso porque você solta um objeto, ele cai. Agora vocês vão aceitar o fato de você também atrair a terra. Né? Você também atrai a terra, só que é um gigante. Não tem jeito de você acelerar ele não. Então, bloco também atrai a terra. Ação e reação? Ação e reação. Essas aqui atendem aos pré-requisitos? Sim. Terceira lei. Terceira lei. E o que todo exercício ama perguntar? Nunca, então antes que pergunta, né? Nunca se cancela. É possível. Como é que você vai cancelar? Nunca se cancelam. Como que você cancela uma coisa que nem está atuando no mesmo corpo, né? Essas são as forças. Tem outras? Tem. Eu vou puxar o teto para baixo. O bloco vai puxar o teto para baixo, né? É o que está impedindo ele de cair aqui, né? Queda livre. É o bloco puxando o teto, né? Vou colocar a parede aqui, foi mal. Senão vai ficar T de teto, T de terra, né? A parede, né? Vai puxar a parede, que é a laje. Parede. Certo? Então vai puxar, vai puxar? Vai puxar. Ótimo. Então o bloco vai puxar o teto. E o teto, através da mesma corda, é o que está justamente mantendo o nosso bloco paradinho aqui, é que a parede, através da corda, né, vai fazer uma força, parede vai fazer uma força no bloco. Esse T aqui é aquela tensão, tá? Aquela lá que nós já calculamos em algumas situações, né, Davi? Você até falou que está com certa dúvida, a gente vai voltar lá e vai falar sobre essa tensão, que pode ser chamada também de tração. Eu gosto da palavra tração porque está sendo transmitida ao longo da corda, né? Mas É enfim, mais chique. é mais chique, né? É força, né? Não deixa de ser força. Então, uma coisa é eu puxar o teto através da corda para baixo, e outra coisa é o teto puxar o bloco para impedir que o bloco desça. O bloco, eu não posso esquecer que o bloco está em repouso, tá? Então, essas duas forças de verde aqui, ó, elas também são, né, em vez de chamar de terceira lei, vou colocar ação e reação, né, para você familiarizar, isso você já viu mesmo, ação e reação. Se cancelam? Nunca se cancelam. Nunca, 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 nunca. Beleza? Agora, essas duas aqui, ó, essa daqui comparada com essa, que estão atuando no mesmo corpo, no bloco, elas se cancelam. E se elas se cancelam, então elas nunca, nunca vão ser ação e reação. Nunca vão ser terceira lei. Porque terceira lei Pera, nunca se pera, ô cancela. Carlos, explica Fala. de novo por que elas se cancelaram. Por que essas duas se cancelam? Vamos dar um zoom só nela, né? Se eu for dar um zoom só nessa situação, só no bloco, né? O que está acontecendo aqui? Tem uma força que é a tensão através da corda que está atuando aqui, ó, no bloco, né? É a parede, né? Que é o teto, né? Eu só mudei o nome aqui. É a parede atuando no bloco, tá certo? Beleza. Essa é a força que impede o bloco de cair. Beleza, mas por que ele cairia? Porque tem a terra puxando ele para baixo aqui, ó, que é a força peso. Força peso, que é a terra puxando o bloco. Pela legenda você já vê que todas elas, né, estão atuando no mesmo objeto. Todo mundo está atuando no bloco. Então estou Ah, puxando o elas mesmo se objeto. cancelam porque elas são contrárias. Elas são contrárias, elas têm a mesma direção, elas são contrárias, elas têm o mesmo módulo, o mesmo valor, por isso que elas se cancelam. Se cancelam. Tá certo? Se cancelam. Ou seja, nunca, nunca vão formar um par de ação e reação.
E olha que tem que ter muita atenção, porque se você olhar até aqui, ó, é mesma direção. Mesma direção. Mesma direção. Todas têm. É, sentidos opostos. Nossa, você vai achar várias combinações aí que tem sentidos opostos. Né? Você vai achar tensão apontando para cima, peso apontando para baixo. Tem várias que tem sentidos opostos aí. Módulo. O módulo é pior. Módulo. Módulos iguais. Né? O mesmo módulo. Todas têm, sem exceção. Todas têm. Né? Todas têm o mesmo módulo. A tensão, por exemplo, né? Ela, na verdade, em módulo, em termos de valores, obviamente que ela tem que ser igual ao peso do bloco. Porque se a tensão fosse diferente, eu iria arrebentar a corda, né? Então, até aqui, todo mundo tá ok, ó, todo mundo respeita. Todo mundo tem a mesma direção, sentidos opostos, várias das forças, ação ou reação, terceira lei ou não, muitas delas apresentam módulo, todas, sem exceção. Agora é que vem o diferencial. Apenas, né, será considerado, né, que ação e reação. Tá? Ô Carlos, Fala, amigão. eu vou desligar a câmera aqui, é porque a bateria dela tá acabando. Beleza. A minha também já tá quase. Ah, Então, são meio-dia e 40 agora também. isso. Então, só para encerrar, duas palavrinhas aqui. Principal diferencial. Corpos. Eu só vou enquadrar na terceira lei as forças que estiverem atuando em corpos diferentes. Tá? E apenas as forças que estiverem a mesma natureza. Tá? E esse aqui é o melhor exemplo que tem. Porque se eu chegar aqui e cortar a corda, essas duas forças aqui, ó, quais forças que sobram? As forças peso, ou seja, ação e reação. Quais as duas que desaparecem? As tensões. Então, entre elas eram par de ação e reação também, tá? Elas também eram par de ação e reação. Então, elas têm que ter sempre a mesma natureza. Ambas dependem da mesma corda ou ambas dependem do mesmo planeta, tá? Aí na próxima aula, galera, eu vou falar sobre. Ainda bem que eu não esqueci de gravar. Eu vou falar de ação e reação aqui, ó, tá? E vou falar de. Deixa eu ver se eu não fechei aqui o outro simulador. Vou falar de ação e reação e vou falar de atrito, tá? Situações com atrito. Aí eu já adianto bastante, beleza? Tranquilos? Aqui eu vou falar muito de força ainda, de ação e reação. E vou falar de atrito aqui, que é o melhor exemplo que tem para atrito aqui, tá? É o melhor aplicativo que eu já vi para explicar atrito e fechou. Tranquilos? No mais, bom almoço para todo mundo, né?